Olá pessoal, meu nome é Francisco Herberton Leonês, sou aluno em reposição nessa disciplina. Infelizmente não pude compartilhar com a turma a minha socialização, mas eu estou gravando aqui para enviar para o sistema. Ok, desde já grato ao professor Anderson pela oportunidade de aprender junto com ele, com a turma, e vou abordar aqui o surgimento dos grupos políticos no Brasil, tá bom? Para complementar o estudo de história contemporânea. Vou pagar aqui essa disciplina. Então, vou ler aqui o meu resumo. O surgimento dos partidos políticos no Brasil foi o objeto de estudo desse paper, ou seja, dessa pesquisa. Tema este apresentado como plano de fundo político de um Brasil que passou da fase colonial até a fase imperial e em seguida aos moldes de uma república, dando início ao seu histórico partidário com apenas 2 representações, já no período imperial, seguindo a república e até os dias atuais com dezenas de representações sociais. Então é claro que o tema é extremamente abundante, não vai dar para a gente abordar muita coisa, a pesquisa também não foi tão ampla, mas eu quero fazer um rápido paralelo entre o início dos partidos políticos no Brasil e a nossa atualidade. O objetivo do trabalho é esclarecer de forma resumida o histórico do início das agremiações políticas no Brasil, seu surgimento, motivos e expansão. Então, surgimento, motivo pelo qual surgiu e a sua expansão. Baseado mais ou menos nesses 3 pontos aí, estão embasados a minha pesquisa. Para isso eu utilizei recursos acadêmicos como artigos, livros, Google Acadêmico, o material de natureza escrita via online, né? Coloquei aqui debruçando-me em meu notebook em horários esporádicos, pude construir o artigo que significou para mim um valioso aprendizado. No final do paper, na seção conclusiva e no item resultado de discussões, expresso opiniões sobre as falas citadas no decorrer do texto, trazendo um resumo de opinião sobre o tema. Esse aqui é um resumão geral do trabalho que eu exercitei. Peguei como palavra-chave partidos, surgimento, políticos e constituição, que tem tudo a ver com o tema que eu quis abordar, partidos políticos no Brasil. Na minha introdução, eu peguei 2 parágrafos aqui. De que maneira os partidos políticos surgiram no Brasil? Quais foram as primeiras agremiações a representar esses partidos? Como eles se tornaram populares e alcançaram tantas representações em nosso país? Então, esta e outras curiosidades básicas sobre os partidos políticos no Brasil surgem como pano de fundo para a construção da minha pesquisa. Os aspectos estruturais, interesses e movimentos que enaltecem esses grupos na luta pela democracia de nosso país também é uma pauta importante para se compreender a democracia, a luta de classes e as organizações sociais em suas perspectivas. Você vê que quando a gente fala de partido político, a gente abrange muita coisa. O partido traz a ideia para a sociedade. O partido traz a prática dessa ideia para a sociedade. O partido traz a construção social e o histórico social, socioétnico, o histórico de vidas de pessoas, de ideias, de projetos. E toda a política, e em particular os partidos políticos, estão envolvidos nessa construção histórica, né? Então, na minha fundamentação teórica, eu tenho uma citação direta longa e uma curta. Eu vou ler aqui a citação longa. Vamos lá. A proclamação da República fortaleceu o surgimento de partidos republicanos regionalizados.
Cada um defendia interesse de suas províncias. Nesse período se destacaram os partidos republicanos de São Paulo e Minas Gerais, que através da política do café com leite se alternaram na presidência do país. A Revolução de 30 pôs fim a essa política, dando início à Era Vargas. Aí o comentário de Faber, e a gente vê aqui, pegando um gancho na minha fundamentação teórica, que o surgimento dos partidos foram os interesses de poder, os interesses públicos, em particular, mais interesse de poder do que público no início da história da democracia, ou seja, no início dos partidos, né? A gente viu que eles se alternavam em dois, um em São Paulo e um em Minas, que ficou conhecido como a política do café com leite. E depois da Revolução de 30, né, houve um fim aí nessa política, e só depois desse período revolucionário é que os partidos voltaram a ter a vez da fala. Vamos para a citação direta curta. Existe uma diferença entre a representação partidária do período clássico, pois a sociedade atual é muito mais complexa. Olha que coisa interessante. As opiniões eram mais diretas do período clássico, onde se tomavam as grandes decisões. Na democracia moderna, temos uma experiência representativa. Então, a democracia moderna ela é mais complexa, ela possui um número bem mais elevado de partidos e as pessoas não são tão diretas nas suas opiniões. Elas se divergem e se multiplicam, né? E tratam de forma mais diplomática e menos direta das suas próprias ideias. É interessante pensar isso. Partindo para a minha metodologia, vamos lá. No decorrer desse processo de pesquisa, pude utilizar artigos publicados na internet, salvando aqueles que serviram de base para a minha pesquisa. Consultei o Google acadêmico e fiz leituras parciais em livros que abordam esse tema. Não poderia citar aqui todos, pois realizei a pesquisa de forma esporádica, em horários variados e disponíveis ao meu cotidiano. Essa foi a minha metodologia. Aqui, resultados e discussões eu cheguei. 4 resultados básicos. Primeiro, a história política está baseada no interesse das elites sociais. Então, na minha opinião, toda a história política ela se baseia no interesse das elites, né? Com exceção, é claro, de que quando a política abraçou a democracia de uma forma mais lúcida, mais esclarecida e com um maior número de partidos políticos, então essa realidade mudou um pouco. Não tão exageradamente, mas mudou um pouco, né? 2. A representação democrática cresce com a evolução da conscientização dos direitos sociais. Então, esses direitos sociais, no meu ponto de vista, são responsáveis por essa grande construção de mudança em relação a uma política feita apenas por interesse de poder. 3. O interesse pela tomada de poder também é um fator que gera macro-representação democrática, ou seja, tudo que eu falei antes. A maior luta de interesse político e de partidos políticos, na minha opinião, ainda gira em torno de pessoas que querem o poder. E, infelizmente, a minoria quer as mudanças. É a minha opinião. Então, vamos lá. 4. O equilíbrio entre igualdade e equidade deve ser introduzido na sociedade como forma racional do crescimento desses partidos, né? Então, eu quis aqui trazer a ideia do equilíbrio entre a igualdade e a equidade, né? Que deve ser introduzido na sociedade como forma racional do crescimento desses partidos. E na minha conclusão, eu coloquei que os partidos políticos passaram a se tornar um movimento popular
e uma ferramenta para que os ideais democráticos de todas as classes tivessem seu espaço na estrutura social brasileira. Então, na verdade, a construção de representações políticas partidárias, agremiações. Isso, na minha opinião, é uma grande conquista da sociedade, né, para que nós possamos ter voz ante o poder e lutar pelos nossos direitos, né? Então, foram criadas de forma limitada, olha aí, e fundamentalista, e ao ganhar vida foram reprimidas em sua maioria pela nova Constituição dominante do período militar. Então, essas vozes que se levantaram, né, partidárias, com ideologias sociais, até das classes menores, elas foram um tanto quanto reprimidas pelo período militar, na minha opinião. Porém, reagiram a essa realidade, sendo hoje abrangentes as suas representações, atingindo a maioria dos grupos sociais e suas minorias. Então, quando você tem um crescimento de agremiação de partido político na sociedade, você tem uma maior representação da individualidade das classes que existem na sociedade. Essa é a minha grande opinião conclusiva sobre esse tema. Eu tenho aqui as referências, Faber, Mota, Santana, ok? Que eu peguei para realizar esse trabalho. Então eu estou fazendo aqui esse momento de socialização, esse comentário do meu trabalho, tá bom? Desde já grato por toda essa construção que a gente teve aí nesse período letivo. Grato demais ao professor Anderson, tá bom? Pelo apoio, de tirar dúvidas e suas aulas e colocações aí. Então esse é o meu trabalho. Vou finalizar e vamos avante com a educação.